Olá, boa noite a todos. Me chamo Ricardo Loureiro. Quero agradecer, antes de qualquer coisa, pelo convite para essa palestra e a todos vocês da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais. Um bom evento e muito obrigado mesmo. Eu sou Ricardo Loureiro, sou do Piauí, sou médico cardiologista e há 13 anos atuo no mercado financeiro. Tenho a certificação CFP, que é a Certified Financial Planner, planejador financeiro certificado, além de outras certificações. Fundei uma empresa chamada CILP, são as iniciais de Centro de Investimentos de Longo Prazo. Então, eu vou falar agora para vocês sobre saúde financeira. Nós estamos acostumados a lidar com a saúde física dos nossos pacientes. Hoje, trataremos sobre saúde financeira, que é igualmente importante para todos nós. Então, entre as estratégias de planejamento financeiro, existe um protocolo que nós desenvolvemos, que é o de suporte avançado à vida econômica. Nós conhecemos o suporte avançado à vida no trauma, o ATLS, o ACLS também, mas aqui nós vamos adaptar para a vida econômica. Da mesma forma como existem as letras lá, aqui também existirão. Então, a nossa primeira letra vai ser o A, que é o AR, que é o fôlego financeiro, que é justamente a diferença entre as receitas e as despesas. Nós iremos pegar o excedente mensal para fazer o nosso planejamento financeiro, começando com o B, que é a blindagem ou proteção contra imprevistos. Nós iremos nos proteger. O que é que pode acontecer em nossa vida? Nós podemos viver muito, podemos ter uma incapacidade temporária ou permanente, uma doença grave ou faltarmos, uma ausência precoce. O falecimento gera necessidade de proteções, a educação dos filhos, o padrão de vida da família, a sucessão do patrimônio, custos de inventário, exigindo aí a nossa prevenção com seguros de vida. O C se refere às conquistas de curto e médio prazo. O que nós iremos fazer com o dinheiro? Para cada objetivo, teremos que ter aí um prazo definido, um custo, e vamos investir o nosso dinheiro para que nós possamos alcançar esses objetivos. E aí vamos ter que falar sobre a nossa casa, que nós vamos conquistar, a moradia, o carro, a viagem, o intercâmbio do filho, e aí para qual prazo. De acordo com isso, nós montamos as carteiras de investimentos adequadas. O D é o futuro digno, é a independência financeira. Com qual idade você quer se aposentar? Com quanto de renda? Vamos viver até mais longe? E aí a medicina está nos levando cada vez mais longe e isso exige que nós pensemos em como estaremos financeiramente naquele momento. Então, por isso nós estamos conversando sobre esse tema aqui tão importante. Nós sabemos que o governo, o INSS, não é suficiente e os regimes próprios de previdência social também, eles estão com alíquotas cada vez maiores, então não dá para terceirizar isso para o governo, nós temos que fazer isso por conta própria. Lembrando que um dos maiores desafios é bater a inflação. Nós temos que bater a inflação, porque é isso que vai nos fazer termos ganhos de capital de verdade. Então, juros reais são os rendimentos acima da inflação. Nos últimos 12 meses, a inflação foi de 8%. Nós temos que conseguir bater a inflação. Essa tabela aqui mostra quanto que R$ 1 vai valer daqui a X anos, de acordo com juros reais que estão na primeira coluna. Então, se eu tiver uns juros reais de 7%, daqui a 10 anos, eu dobrei o capital. Se eu esperar 20 anos, eu quase quadrupliquei o capital, de 3,87. Então, mostra a importância de eu começar cedo a investir e sempre pensando em juros reais. Mas o que é que nos fornece uma rentabilidade de 7% acima da inflação? Então, primeiro vamos falar sobre quais são os tipos de investimentos, o que é que representa, de onde vem a rentabilidade dos investimentos. Para vocês entenderem melhor, vamos imaginar que à esquerda tem as pessoas e à direita as empresas. As pessoas trabalham para as empresas e as empresas pagam as pessoas. As pessoas também consomem produtos das empresas e pagam por esses produtos. Aqui, olhando para tudo, fiscalizando e também cobrando, existe o governo. As pessoas pagam para o governo os impostos, as pessoas poupam recursos também,
O governo retribui para a sociedade, paga os impostos pagos, o governo tem custos, o governo também tem custos com as empresas pagam impostos também para o governo, mostrando aqui o fluxo geral. Só que tem um detalhe, o governo paga, gasta mais do que arrecada. E ele vai olhar para onde? Para esse porquinho aí. Ou seja, o governo vai pegar dinheiro emprestado com a população, com as reservas da população, para se sustentar, para se manter. E é aí que as pessoas podem emprestar dinheiro para o governo, recebendo juros em troca disso, surgindo, portanto, na nossa apresentação, o primeiro tipo de investimento, que é o investimento em tesouro, título público. Então, aí nós temos uma remuneração hoje de 4,25% ao ano, que é a chamada taxa Selic. A taxa Selic, portanto, é a taxa padrão de empréstimos do Brasil, porque é o empréstimo que você faz para o governo. Por isso que todas as outras taxas se balizam nessa taxa. Então, baseado nisso, também os bancos cobram uns dos outros todas as noites. O banco que tem mais dinheiro e o outro que precisa de dinheiro, eles se emprestam dinheiro entre si. Então, são depósitos interbancários e existe uma taxa chamada CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é muito próxima à taxa Selic, que hoje é em torno de 4,15% ao ano. Então, essa taxa CDI vai ser a taxa que nós vamos utilizar para ter como referência dos investimentos em renda fixa, por exemplo. Então, quando você for fazer um investimento em renda fixa, se você conseguir 90% do CDI, é uma linguagem utilizada para saber a velocidade do investimento. Um investimento que rende 120% do CDI. Então, é essa a origem da taxa que nós estamos falando, entre os bancos. Por falar em banco, como é que funciona um banco, hein? A pessoa que precisa de dinheiro vai lá, recorre ao empréstimo, paga juros, e existe ali embaixo a figura de um banqueiro. Nós tendemos a pensar que é o banqueiro que empresta esse dinheiro, mas não é ele. Ele lucra, mas não é ele quem empresta esse dinheiro. Na verdade, existe uma outra fonte, que são as pessoas. As pessoas investem dinheiro nos bancos e recebem juros dos CDBs, que são certificados de depósitos bancários. Então, aí já chegamos ao segundo tipo de investimento de renda fixa, emprestar dinheiro para o banco. Ou seja, aqui o banco pode negociar uma taxa, uma porcentagem do CDI, pode ser 90% do CDI, pode ser 85% do CDI. Lembrando que aqui tem imposto de renda. O imposto de renda da renda fixa varia de 22,5% nos 6 primeiros meses até 15% a partir de 2 anos. Tanto o investimento em tesouro, título público, quanto CDB tem imposto de renda. Vamos continuar. Então, lembre-se, emprestar dinheiro é a base da renda fixa. Se você emprestar para países, você tem título público. Se você emprestar para o banco, você tem um CDB. E existem outros tipos de renda fixa, como letra de crédito imobiliário, letra de crédito agronegócio, LCI e LCA, que não tem imposto de renda. Vamos imaginar agora o planejamento de aposentadoria do Dr. João, médico, que chegou para uma consultoria financeira com R$ 100.000 iniciais. Ele falou que tem uma previdência privada de R$ 2.000 por mês. E ele quer se aposentar aos 65 anos com a renda de 8.000. Essa renda aqui é fora o que ele tem de INSS, de aluguéis. Então, ele informa esses dados de 8.000, essas idades que eu acabei de falar, e nós calculamos algumas coisas aqui. Então, antes de qualquer coisa, quais são os 3 cálculos? Que 3 linhas são essas? Essa linha vermelha de baixo é onde ele iria chegar do jeito que ele estava, com R$ 100.000, colocando 2.000 por mês na aplicação em que ele está. Ele ia alcançar aqui algo em torno de 700 mil e com esse dinheiro iria sacar 8.000 e iria acabar aos 72 anos. Nós calculamos que para ele alcançar um valor que dê tudo certo, que ele consiga sacar 8.000 até 85 anos, ele precisa alcançar o patrimônio de 1.600.000 aqui. Então, para ele conseguir alcançar 1.600.000, para dar tudo certo até 85 anos, ele tem que juntar 4.000 por mês. E esse último cálculo de cima
é considerando que ele vai sacar 8 mil acima da inflação. Então, aqui é a perpetuidade. Por isso que deu um resultado mais alto, porque tem que render muito, tem que ter um valor bem mais alto, porque ele vai render tanto que ele vai sacar 8 mil sobre o valor que está acima da inflação. Então, são 3 contas que nós fazemos. Usualmente, partimos desse cálculo azul aqui para começar o planejamento da aposentadoria. No mínimo, tem que juntar 1.600.000. E aí, nós partimos, então, para que tipos de investimentos? O mercado financeiro oferece 3 principais produtos para a aposentadoria: previdência privada, mercado de ações e fundo imobiliário. Previdência privada, é importante você ter pelo menos os 12% da renda anual tributável, colocar naquele tipo de previdência que abate do imposto de renda, que é o PGBL. Lembrando que a previdência privada, existe um fundo de investimento e é importante você conhecer o CNPJ ou o nome desse fundo para nós checarmos se isso está rendendo bem ou não. Então, nesse caso aqui, esse fundo de azul estava rendendo mal, nós trocamos por uma rentabilidade maior de um fundo de uma seguradora. Então, aqui a linha preta é o CDI. É importante ver se o seu fundo de previdência está batendo ou não o CDI. É importante que esteja com uma boa rentabilidade, porque o que você vai ter lá na frente depende da rentabilidade do fundo de investimento em previdência privada. E aqui alguns exemplos de fundos imobiliários. Então, esse fundo chamado Iridium teve um retorno médio em 3 anos de 18% ao ano, juros reais. Esse outro fundo, chamado Hectare, já teve um retorno maior, de 48% de juros reais ao ano. E agora eu vou falar um pouco sobre ações. O mercado de ações oferece um potencial de retorno interessante, porque ninguém abre uma empresa para perder da renda fixa. Ou seja, para uma empresa, se alguém colocou dinheiro em uma empresa, quer que essa empresa cresça mais do que o dinheiro em renda fixa, senão a pessoa não abriria a empresa. E nós analisamos o crescimento das empresas através de um indicador chamado ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, e nós investimos em empresas cujo retorno sobre o patrimônio seja superior a 12%, consistentemente, olhando os balanços. Então, é essa conta que nós fazemos. Também consideramos qual é o momento certo de comprar, o preço justo. Então, quando nós selecionamos as empresas, buscamos sempre esse indicador. É um dos indicadores que nós analisamos, não é o único. Alguns exemplos de investimentos. O Banco Inter teve um crescimento de 180% ao ano nos últimos 3 anos. A outra ação aqui da Amazon, do Jeff Bezos, né, teve um crescimento de 66% ao ano. Então, mostrando aqui o grande potencial do investimento em ações para o longo prazo. E agora, uma conclusão: faça a sua própria aposentadoria. Foque em bater a inflação e diversifique investimentos. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês. O tempo foi curto. Espero ter passado a mensagem principal. Esse é meu e-mail, esse é meu telefone. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Um grande abraço e um bom congresso para vocês todos. Uma boa jornada. Um abraço.